no sofá ou na cozinha, vem cá pra escutar Kleber e Éder. O seu jeitão de falar, reflexões bem leves pra um mundo tão pesado. Com humor e terapia tudo fica mais claro. Terapia em casa, é risada e sabedoria. Notícia com um toque de psicologia. Pesados de humor, mas leves no coração. Vem aliviar a mente e marcar nessa missão. Entre piadas e histórias pra descomplicar, o que tá bombando eles vão analisar. Com peso na balança e leveza na emoção, Kleber e Éder são a nossa solução. Terapia em casa, é risada e sabedoria. Notícia com um toque de psicologia. Pesados de humor, mas leves no coração. Vem aliviar a mente e marcar nessa missão. Entre piadas e histórias pra descomplicar, o que tá bombando eles vão analisar. Com peso na balança e leveza na emoção, Kleber e Éder são a nossa solução. Terapia em casa, reflexões leves para dias pesados. Aê! Estamos ao vivo! Achei que ia colocar um clipe de introdução. Esse mundo é doido. Ai, boa noite, meus queridos! Que bom ter vocês por aqui, que bom ter a presença de cada um aqui juntinho com a gente. A gente quer ver suas mensagens, a gente quer ver seu carinho, seu boa noite. Vai mandando aí seu boa noite já, falando com a gente. De onde você está, de que lugar. Aí vai falar assim, toda a minha cadeira. Beleza, normalmente sofá, jantando. Eu quero saber de que planeta que eles estão. Mas normalmente vai ser da Lua. Ah, todo mundo da Lua, só pode. Boa noite, meu amigo. Boa noite, que bonitinho. Olha, gente, que orgulho, gente. Realçou aqui a minha Ju. Olha, gente, eu achei que ia fazer surpresa para pôr a nossa entrevistada. Ele já foi logo no começo. Hoje ele é tão diferente, porque ele quer variar. Gente, meu muito boa noite. Obrigado por cada um que está aqui. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial, interestadual. Onde que ela me encantou? Ela teve uma pequena degustação no clube de membros, e a hora que ela fez uma brincadeira com o próprio nome, eu falei, gente, é ela. Só que tem inteligência, tem humor. Para tirar sarro de si, quer dizer que ela é inteligente. Então, com vocês... Muito bom! Feliz noite a todos, que delícia! A semana mal começou e já tenho o privilégio de estar aqui finalizando a minha segunda-feira de uma forma bem especial com essas duas pessoas super queridas. Gratidão, Kleber, pelo convite, pelo privilégio de estar aqui e tecermos aí entre os sons, os tons, os pampãs da vida. E agradecer, é claro, também as pessoas que estão aqui assistindo essa live, você que está ao vivo conosco, você que vai assistir depois a gravação. É um privilégio, é um prazer estar aqui. Gratidão, estamos aí de coração aberto e receptivo. Vamos ver o que nos aguarda nos próximos minutos juntos aqui. Realmente, eu tenho certeza que tem muita coisa boa vindo por aí, principalmente porque eu tive a honra, a graça, o universo preparou, né, para que eu te conhecesse pessoalmente. Já tínhamos uma amizade já há algum tempo, e eu tenho certeza que Deus foi preparando esse momento até que deu tudo certo, né? Interestadual, gostei dessa palavra. Né? Porque Pamela não é daqui, do estado de São Paulo. Pamela é do Mato Grosso do Sul, é isso? Eu estou em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mas as minhas raízes são mineira, uai. Nossa! Olha! Se eu falar num diminutivo aqui em algum momento da live, é porque mineiro gosta... Se você comer as palavras, ele já entende de onde que vem. Vocês pedem para eu repetir, que aí eu tento soltar as palavras. Você aceita cafezinho? Oxe! Cafezinho com queijo? Bom demais.
Bom, agora você tem que eu chamo. Agora ela falou que as raízes dela era de Minas, eu chegar a falar que era de Arcturus. De Arcturus não me surpreendeu, então tá tudo certo. Apesar de evoluidíssima. Multidimensionais, mas eu sou mineira e eu acho que eu vim lá debaixo das águas também, porque eu tenho uma ligação com as águas muito forte. Então, eu acho que eu vim de outros lugares, mas estou conectada com vários lugares. Inclusive, já deixa aí o seu like, já deixa também o seu Instagram, Pano, porque assim, o que eu quero que vocês entendam, pessoal, todo mundo que a gente traz aqui são pessoas que não só partilham da sua vida terapêutica, da sua profissão, dentro da sua realidade, porque nem todos os estados funcionam da mesma forma, têm as mesmas linhas e assim por diante. Então, quando a gente trouxe a Pamela vai ser um dos braços, se Deus quiser, né? Que a gente vai abrir serviço aí no Mato Grosso do Sul, com dias terapêuticos, em cachoeiras, em lagoas, em 2 e 3 lagoas. Venham. Quanto mais lagoa, melhor. Aliás, tem lugares lindos lá em Três Lagoas, né? Exatamente. Com certeza. São lindos, que maravilhoso que foi, gente. Eu acho que é super importante, né, quando a gente tem essa abertura para somar, né? Com certeza a gente tem a ganhar, as pessoas também têm a ganhar. E o meu Instagram é Conexão Surya, S-U-R-Y-A, Surya, que significa sol em sânscrito. Inclusive aqui em Três Lagoas do Sul, também o espaço Conexão Surya estão de portas abertas para vocês dois aí. A gente fazer algum evento, vamos fazer uma jornada terapêutica aqui, daqui vamos para o Rio, vamos em contato com a natureza, trazer esse movimento de aromas e sentir. Nossa, mas da onde você foi pegar um sânscrito para se inspirar? Da onde vem? Vem das suas linhas terapêuticas? Na verdade, esse nome Conexão Surya, eu sou instrutora de yoga, né? E quando eu me formei em yoga integral, cada aluno na linhagem que eu me formei ganhava um nome do mestre, que é um nome que tem a ver também com a sua jornada dentro do caminho de yoga enquanto professora, vamos dizer assim. E o nome que eu recebi foi Suryananda, Suryananda. Ananda é felicidade, Surya é sol, então seria um sol de felicidade. E aí, só que essa Ananda é muito grande, né? E aí eu uso profissionalmente, né, assim como marketing, o Surya, porque ficou o nome do espaço. Tanto é que algumas pessoas vão me chamar de Surya. Já teve gente que fala assim, eu faço yoga com a Pamela, eu faço com a Surya. De repente descobri, mas é a mesma pessoa. Então eu falo, pode chamar de Pan, de Surya, de Pamela, aceito novos apelidos também, desde que sejam carinhosos. Então, assim, Surya não é um sol de felicidade. Então, assim, eu entendo que esse sol de felicidade é justamente aquele acolhimento, aquele aquecer, dar aquele calor que às vezes falta em áreas da vida, em momentos que são frios, mas também é aquela queimadinha, sabe? Se precisar daquela esquentada, você fala, opa, desperta, acorda. Olha isso, que interessante. E com muita alegria, com muita ananda, né? Com muita felicidade. Então, é isso. Prudente e Mato Grosso do Sul é ótimo com o sol. É verdade. São especialistas. Nós, por exemplo, somos a verdadeira felicidade no sol. Queimando no sol de Prudente aqui. Só tinha uma dúvida, uma curiosidade. Você falou que você recebeu o nome do mestre em yoga, é isso? Na minha formação de yoga. Você também é mestra? Não, eu não. Porque geralmente os mestres são aqueles que vão formar outras pessoas, né, no caminho do yoga. Não, eu sou, para falar um pouquinho, né, a minha formação acadêmica, ela é em artes cênicas, e desde sempre eu já tive essa relação com o corpo, da relação do corpo de perceber as emoções, como que o ator leva isso para o corpo, transforma isso, né, dentro da cena. E na faculdade, a minha orientadora, ela praticava yoga, então ela me apresentou o caminho do yoga. Enfim, aí eu fui, gostei, mas isso eu tô falando em 2003, 2004, não era algo acessível, né? Mas aquela sementinha ali foi plantada. Aí eu me formei, fui trabalhar, entrei depois no mundo corporativo. Eu acho que muitos terapeutas têm isso também, né? De entrar no mundo corporativo, depois entrar em conflito e falar, meu Deus, não é isso que eu quero, né? Eu quero outros caminhos. E quando eu cheguei, depois eu fui trabalhar numa empresa de engenharia em Paulínia, e que antes eu trabalhava com cultura, eu era assessora de uma secretária de cultura, e a gente, quando trabalha com cultura, a gente trabalha de segunda a segunda,
né, em eventos, final de semana, à noite, e foi um trabalho que eu aceitei, assim, foi uma proposta desafiadora, mas era uma proposta boa. Aí eu entrei no mundo corporativo lá em Paulínia, em São Paulo, e aquela coisa, eu tinha horário para entrar e sair no trabalho. Aí eu saí do trabalho e falava, gente, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei, que eu adoro águas, né, eu voltei para natação, e na academia que eu entrei para nadar, tinha assim, se eu pagasse acho que R$ 50 a mais, eu podia fazer tudo. Jump, aula de step e yoga. Eu falei, olha só, eu vou descobrir o que é esse tal do yoga que alguns anos atrás eu fazia com a minha professora na faculdade. Aí eu entrei na aula de yoga, só que era um yoga de academia, né? E aí a professora até falava, eu vou te perder um dia, esse yoga não é para você. Eu olhava para ela e falava, aquela louca. Ela falou assim, porque o yoga está em você de uma forma diferente, você deveria fazer um curso e ser professora de yoga. Naquela hora eu olhei para ela e falei assim, olha que viagem, né? Eu andava de capacete, botina, no meio da brita. Eu, ela tá ficando louca, mas tudo bem, recebi aquela sementinha também, mas até mesmo na obra, no canteiro, eu tinha apelido, eles me chamavam de gratidão, me chamavam de luz, eu sofri um bullying assim, sabe? Falava assim, vem a luz, não, vai lá na sala da gratidão, falar com a gratidão. Que maravilha! Já tinha um pouco diferente. E aí... Ô, Didi, você está falando música de fundo perigoso, não permitiu os direitos autorais, lembra? Essas não. Não? Não. Então tá bom. Então a gente garante, a gente segue. Eu espero. Aí depois disso, só para vocês entenderem a trajetória, eu vim para Três Lagoas transferida. Aí chegando aqui, né, um momento que o país passou, então a obra fechou. Eu falei, gente, o que eu faço na minha vida agora? Eu falei, quer saber? Eu acho que eu mesmo vou fazer um curso de yoga. Vou para o meio da montanha, uns dias conectada e fui. Fiz uma formação que foram 2 meses, né, intensos, assim, sem contato com a sociedade, 2 meses fechada. E aí, nesse caminho, eu fui desdobrando outros processos terapêuticos, né? O yoga, eu tive uma formação que ela foi muito intensa, assim, muito densa. A primeira postura de yoga eu fui fazer depois de 1 semana que eu estava lá. A primeira coisa que a gente fazia era só serviço. Era faxina, era árvore, jardim, era só isso. Era uma desconstrução do ego, assim. Tira casaco, põe casaco, tira casaco. Karate Kid. Meu Deus, eu tô pagando para estar aqui ainda, né? Que é isso? E era literalmente pagando para sofrer. Mas assim, é uma desconstrução do ego, né? Uma questão de todo mundo se igual, se colocar no mesmo nível ali, né? Tipo, somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Foi um processo assim que eu aprendi muito, foi muito interessante. E aí, quando eu voltei, começou a ter vários desdobramentos, né? Uma aluna engravidou, eu fiz especialização de yoga gestacional. Aí eu fiz depois curso de doula, na doulagem eu conheci aromaterapia. E aí hoje eu sou psicoaromaterapeuta, terapeuta integrativa e instrutora de yoga. E só que dentro de tudo isso, para terminar de contextualizar, eu não consegui separar a Pamela instrutora de yoga da Pamela terapeuta apaixonada pela linguagem do corpo da Pamela aromaterapeuta. E foi onde eu idealizei o método MAS, que chama Movimentos, Aromas e Sentir. Então, tanto no meu yoga hoje, tanto nos meus atendimentos terapêuticos, sempre vai ter essa questão dos óleos essenciais ajudando e também da relação do corpo. A aula de yoga, por exemplo, quem quer fazer yoga comigo e ficar de cabeça para baixo não é o lugar. Né? Porque tem aula que eu falo assim, eu recebo vocês dois, eu vejo que vocês dois estão precisando botar a raiva para fora, nós vamos fazer garra de travesseiro. Imagina. Vai ter o quê? Calma aí, deixa eu pegar. Para passar raiva, o que? Garra de travesseiro? Guerra de travesseiro, vamos gritar, vamos soltar, né? Porque esse corpo ele vai... Pode ser de cinto? Eu estou precisando dar umas travesseiradas de tijolo nele. Você olha uma pessoa que ela tá com raiva, que ela tá com coisa escondida, ela vai ter isso isso aqui. Então, eu não conseguia ver uma aluna que de repente chegava assim e falava, sabe, sem entender que esse corpo ele precisa soltar essa energia de uma forma. Daí, trazendo o óleo essencial para esse suporte. Então, durante muito tempo, o meu trabalho ficou sendo chamado pelas alunas como yoga do coração. Eu falava, ela chega lá, que lindo! Eu falava, ela sente no coração como que está o nosso coração e vira tudo isso. Só que aí uma metodologia e depois de e foi um processo também, porque eu acho que quando a gente estuda, a gente aprende as técnicas, muitas pessoas negam a própria intuição, né? E a intuição, eu acho que é algo tão importante quando a gente para e escuta o nosso coração,
né, de verdade, assim, você fala, uau, é isso. E às vezes é interessante até você falar isso, que até durante a própria terapia, os próprios terapeutas, com tantas técnicas, com tantas coisas que aprendem, eles acabam perdendo, não vou falar eles, eu vou falar nós, né, porque eu faço parte disso também, nós acabamos perdendo um pouco dessa sensibilidade, porque aquela preocupação, que técnica que eu vou usar agora, antes do sentir. Então, a gente acaba preferindo aplicar alguma coisa pela razão do que propriamente a intuição está vindo. Fala, para, ou faz isso. E no final das contas a gente acaba não se permitindo, né? E às vezes quando você está atendendo alguém, você está ali numa ressonância, o seu coração vai falar assim, só pega na mão dessa pessoa e fala, eu estou aqui com você, por você, para o que você precisar. Isso não é uma técnica, né? E aí, às vezes, é tudo que a pessoa precisa. E você fala, mas eu vou fazer isso? Então, eu passei por esse processo, né? De vir a minha intuição, assim, no meio de uma aula. Assim, vou dar um exemplo. Teve um dia que estava todo mundo aqui, o Éder até conheceu o espaço, eu coloco uma mentalização, uma fraquinha. E aí estava todo mundo sentado lá, meditando, fazendo uma aula. De repente, me veio um negócio assim, você tem que botar esses alunos para dançar. Aí eu ficava assim, gente, que loucura. Tá todo mundo quietinho, você der a luz e falar, pá, vamos dançar? Aí eu fiquei, mas eu falei assim, eu vou começar a entender. Ainda bem que eu fiz parte disso tudo. Eu tenho que assistir imagens. Imagina a vergonha, eu vou de vergonha de dançar. Eu tenho 2 pernas esquerdas. Como é que a gente faria isso? Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou começar a escutar essas intuições que vem e vou ver onde isso vai dar. E aí foi quando nesse dia eu acendi a luz, coloquei uma música e falei, vamos todo mundo dançar. E nesse momento da dança, teve uma aluna que entrou num processo de catarse, de liberação, mas ela chorava. E no final ela falou assim, tudo que eu precisava hoje era dançar e me sentir viva, como eu sentia alguns anos atrás quando eu dançava. Obrigada por isso. Todo mundo se divertiu, eu falei, essa aula foi para você. Aí eu comecei a entender, porque uma coisa, gente, se a gente perguntar aqui, quem está assistindo a gente ao vivo, quem vai assistir a gravação, quando foi que vocês ouviram a intuição de vocês e não executaram o que a intuição disse, vocês falaram, ai, devia ter escutado a minha intuição. Agora, quando foi que você escutou a sua intuição e se arrependeu? Né? Então, a gente está muito desconectado do nosso sentir, desse olhar para dentro, das nossas potencialidades, da grandiosidade que nós somos. Então, o meu trabalho é justamente isso. Eu até morri de rir, um aluno falou assim, você quer uma coisa mais, assim, compreender mais o pensamento, você vai num trabalho, uma psicologia mais tradicional, você quer ficar forte, cuidar do seu corpo, você vai na academia, e se é do sentir, você vai com a música. É bem legal, que é bem específico, né? Você vai lá com a panda. Esse método que você criou, hoje você forma alunos desse método ou você apenas aplica? Ainda não, eu apenas aplico, mas eu já estou... Você não ainda. Eu estou tentando encontrar o caminho, porque como ele vem do sentir, e o sentir ele é muito individual e ele é muito intuitivo também, e ele é muito particular, então a questão é como formatar isso, né? No sentido de formar alguém. Então, mas o meu sonho é que isso não fique só comigo, porque eu vejo que é tão funcional, é tão bonito. E hoje, assim, eu tenho psicólogos, psiquiatras que encaminham pacientes, né, deles para mim, e você vê como que funciona, como uma coisa complementa a outra, quando casa muito bem, como que a gente tem um resultado, assim, quando você junta, né, a gente fala que a gente está como se estivesse montando equipes multidisciplinares, então, assim, é um resultado tão lindo, né? Não é que uma técnica é melhor que a outra, mas quando a gente olha todas as esferas e se permite... Porque, infelizmente, desde pequeno a gente foi treinado para ser forte, né? E para não fazer coisas, engole o choro, né? Não, você é forte. E denominar as emoções, vocês devem passar por isso, né? Quando a gente pergunta nos atendimentos, o que você está sentindo? A pessoa não sabe o que está sentindo. Eu não sei dizer o que eu sinto. O que é demais em mim, instintivo, eu não sei dizer o que é. Olha aqui. E ainda assim, a mulher ainda consegue identificar melhor do que o homem, né? Sim. Não, isso sim. Com certeza. Fato. Com certeza. Foi interessante o período que... Até dentro desse sentir também, já que você falou que a mulher consegue sentir mais que o homem, até dentro identificar o que ela sente.
buscar, identificar mais. Até nesse sentido também, eu tenho visto muito essa questão de homem, mulher e de relacionamentos, tá tendo também inversões de polaridades, a gente também está saindo do nosso lugar instintivo, que eu falo que a sociedade pode, a tecnologia pode evoluir tudo, mas tem lugares que eles são instintivos no nosso sistema lá, que vem lá de trás e isso não vai mudar. E aí a gente está perdendo isso, e infelizmente isso está fazendo com que as relações tenham muito conflito, sejam muito rasas no sentido de não terem trocas, de não estar cada um ali ciente da sua própria individualidade para depois se relacionar, porque a gente esquece isso, né? A gente esquece que nós somos seres individuais em relações coletivas, em relações sociais. Mas não, a gente vai tentando no social primeiro para depois olhar para a gente. Né? Eu sei que é desafiador a gente desapegar, ter autorresponsabilidade, mas quando a gente faz isso, eu falo que a gente liga o modo full aí do nosso poder pessoal. E é muito bonito, e não é uma questão de ser egoísta, de virar as costas para o outro. Tudo começa e termina na gente. Né? Se deixar, a gente vai cortando, vocês vão me cortando. Me fala uma coisa, você comentou dessa polarização, dessa dificuldade que hoje em dia acho que os casais têm vivido, né? Mas o peso, né? Às vezes que a mulher pode carregar dentro de casa, do homem deixar de fazer alguma coisa, a mulher ser obrigada a tomar posse de algumas tarefas, e tem um aumento dessa energia masculina, enfim, ou vice-versa, porque o homem também, muitas vezes, que nem já alguns casos aconteceu aqui, que durante o tratamento a gente vai percebendo que para dar certo o relacionamento, o homem precisa assumir uma energia feminina. Né? Pensando nessa coisa da polarização, você tem acompanhado também casais, você tem visto casais de perto, esse trabalho que você faz é um trabalho, seria, por exemplo, interessante também para trabalhar com casais, você talvez traria quanto a isso? Eu ainda não atendo casais, eu não faço terapia de casais, mas isso é uma coisa, é um assunto que tem ressoado muito nos atendimentos, até mesmo porque também eu acho que está dentro do processo que a gente está vivendo, né? Eu falo que eu, quando eu atendo, eu sento na cadeira do terapeuta, mas eu tenho meu momento também onde eu sou atendida e estou de frente com o terapeuta. Também tenho as minhas questões. Nesses dias eu falei, nossa, esses dias eu tava e falei assim, você fica assim também de vez em quando? Eu falei, fico. Só que o que difere, às vezes, é que eu tenho ferramentas que me ajudam, às vezes, a compreender os meus processos e passar por eles de uma forma sem querer matar o mundo, né? Usar isso. Mas eu também tenho meus processos. Então, assim, e foi uma coisa que eu comecei a olhar para isso quando eu fui olhar os meus padrões de relacionamento. Como que tudo a mesma coisa, se atrai os mesmos. Isso entra também, você vai ver também, se a gente for ampliar esse assunto, a gente vai cair até na questão sistêmica, né? Sim, quando eu fui olhar, exatamente. eu tentei salvar minha relação com meu pai, do amor do pai, da menina abandonada, dos traumas da mãe, tentei resolver todos os problemas do meu pai e da minha mãe nos relacionamentos que eu buscava, né? A minha mãe, ela falava que eu nasci ouvindo da minha mãe que eu ia ser inteligente, que eu não ia casar e eu não ia ter filhos. Olha que forte isso. E aí, para não Mas deixar... ela liga inteligência a não casar? Mas aí é por conta das dores dela, né? Por tudo que ela passou. E ela não queria que eu, em momento algum, de repente, tivesse uma relação que não fosse legal. Então, ela me blindava disso. E eu, na condição de filha, de querer ser amada, querer ser vista pela mãe, eu honrei isso. Né? E aí, quando no momento da vida, há uns 3 anos atrás, a minha mãe faleceu, vai fazer 6 anos. Aí, quando minha mãe adoeceu, eu comecei a mergulhar na questão da linguagem do corpo, que ela faleceu de câncer. Eu comecei a tentar entender essa relação, por que minha mãe adoeceu? Né? Se as doenças são emoções, o que eu não vi? Né? E eu passei por um momento de culpa, da síndrome de super-heroína, que falhou, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria salvado minha mãe. Enfim, eu vivi várias fases do luto. E aí, chegou no momento que eu falei, opa, agora que você já passou por tudo isso, você já entendeu, você já estudou bastante coisa, eu comecei a olhar para mim. E aí esses padrões, eles vieram muito fortes. Aí eu comecei a olhar os meus padrões de relacionamento e falei, meu Deus, como eu estava honrando minha mãe e meu pai assim, tentando resolver todas as dores, todos os problemas dele com aquilo que eu peguei de forma consciente ou inconsciente nos meus processos de traumatização. E se eu tenho que
sou inteligente, se eu tenho que casar, não vou ter filho, tenho que dar conta sozinha e não depender de ninguém, como que você acha que eu entrava nas minhas relações? As relações que duravam mais, eu era energia masculina pura, eu era eu subo na escada, eu pago as contas, eu troco o pneu do carro, e aí com isso o homem ficava assim, o que eu faço nessa relação, né? Ah, eu vou ficar aqui na televisão, eu vou ali lavar um prato. Aí eles acabavam entrando na energia feminina. Aí o homem começa a entrar na energia feminina. Então, assim, lógico que e quando a gente tem essa percepção, é diferente, a gente rompe padrões, né? E aí você vê que as relações elas começam a estar num lugar que é saudável. Por que eu tô falando isso? Hoje meu público maior é mulheres. Aí minhas mulheres completamente sobrecarregadas, reclamando dos relacionamentos, mas também elas não dão espaço para o homem exercer a função do homem, né, do prover, do dar segurança, porque a mulher, ela quer se sentir segura, por mais que ela seja independente. Eu falo que a independência da mulher aqui, ela é linda. As conquistas que nós tivemos, elas são maravilhosas, mas a gente também teve um ônus muito grande nisso, porque a gente achou também que tem que dar conta de tudo. E aí esse homem, ele fez uma polaridade mais feminina, e o que o homem quer? Respeito e admiração. Tô errada? Não. Como que eu vou admirar um homem que não faz nada? Porque eu também nem dou espaço. E eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. É uma faca de dois gumes, né? Sabe? Então, assim, a gente não tem tempo para nada, eu tô sobrecarregada. Gente, vamos conversar então. A gente não tem tempo para nada, vamos dar um tempo junto. Onde que a gente pode apertar para ter alguém para cuidar da casa pra gente fazer nossas coisas? Então, assim, tem muitas questões, assim, então a gente precisa olhar para isso e ver de onde isso vem também, porque a nossa inversão de polaridade, ela vai vir de um lugar aí que eu vejo que às vezes vai ser bem sistêmico, assim, vai estar bem lá na nossa família, os nossos padrões, daquilo que a gente viu. Não, eu fiz um exercício, numa vivência 3 anos atrás, que eu peguei minha árvore genealógica e falei, deixa eu ver essa mulherada, quem que são mulheres? Falei, Jesus, eu vou honrar todas vocês a partir de agora. Eu vou fazer diferente. Comigo. Eu sei que vai doer, eu sei que vai ser difícil essa desconstrução, mas eu estou disposta. Porque você vai olhando, é incrível, é incrível. E a minha família, assim, da parte da minha avó, é minha mãe e minha tia só. Né? Então, assim, ela faleceu, eu falei, gente, acabou em mim. Né? Eu ainda carreguei, chegou uma hora que eu ainda carreguei, ele pensou, se eu não casar e não tiver filho, acabou em mim. Eu cheguei a escutar, pois é, você vai deixar acabar em você? Falei, não, o negócio não é acabar em mim, começa em mim. Porque esse movimento de transformação, de ressignificar com uma força, com uma percepção que elas, por conta da história delas, elas não tiveram essa percepção de fazer diferente, de passar por esse processo, eu tenho, então é comigo. Então começa em mim todo um processo que veio lá de trás, que elas por algum motivo não tiveram a oportunidade de se construir, assim. E aí estamos, pam, 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 pam. O que eu acho legal é assim, quando a gente traz alguém aqui, não é para ensinar a verdade, para doutrinar ninguém, mas pelo contrário, é para se inspirar. Né? Se foi para Três Lagoas, não tinha ninguém em Três Lagoas, ou eu entendi errado? Eu não tenho ninguém, eu vim sozinho. E aí eu falo assim, que bonito ela ter essa coragem de seguir a intuição também, ela podia ter voltado para perto dos pais, onde tinha segurança, etc e tal, e ela se lançou. Esse se lançar nem sempre é fácil, né, Pã? Não é. E assim, foi. Acho que a minha câmera deu uma embaçada aqui, né? Um pouquinho. Tá legal para vocês ou não? Coloca o dedinho na frente dela, assim. Eu acho que é do foco mesmo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só um segundo, peraí. Tá. Voltou? Você falou para pôr o dedo para melhorar o foco? Eu coloquei, coloca o dedinho na frente da câmera. Aí ele puxa o foco. Isso. Ou não. Mas assim, essa coisa de ir pro. Melhorou um pouquinho? Estranho. Acho que melhorou um pouquinho. Melhorou um pouco. Mas, então, isso aí, minha mãe me criou para ser sozinha. Isso é muito grande. Até ontem, assim, há pouco tempo, eu era daquelas que, se eu quebrasse meu braço aqui,
e alguém falasse, precisa de ajuda? Não, eu consigo dirigir com outra mão, eu ia sozinha. Nossa. Então é recente isso. Minha mãe faleceu vai fazer 6 anos, e o meu processo mesmo, assim, que eu mergulhei de cabeça, assim, de ir nesse sentir, de entender tudo isso, de, em processo terapêutico, gritar e falar assim, mãe, me ajuda. Que eu não sei o que eu faço, e entender que a minha ajuda vem do alto, né? Meu pai, ele mora em outra cidade, a gente não tem muito contato. A gente tem contato, mas sempre assim, se for ver numa estrutura, sempre foi muito ausente, né? No que a minha mãe me criou para ser forte, eu entendi que assim, é não depender de ninguém em nenhum sentido. Como ela é aquela que se fica doente, ela vai sozinha, ninguém fica sabendo pro hospital, e aí, quando eu olho para isso, eu vejo o peso disso, né? Que é bonito você ter coragem para fazer tudo, você entender que é só você, mas eu vi que isso também me trouxe um certo distanciamento de receber. Então, eu sempre fui aquela que fiz muito pro outro, e me dou. Desde pequenininha, nossa, sabe como é que a leitinha? Você estava comendo um biscoito, falava, você quer? Você falava, eu quero, eu dava tudo. Minha mãe, não dá tudo, tem que dividir. Né? E aí eu ia, né? Até mesmo, de repente, inconscientemente, para um dia não ficar nesse lugar sozinha, né? Pra querer agradar. Mas, e aí foi agora, foi há pouco tempo, com a morte da minha mãe, assim, com o desencarne dela, né? Falo que ela tá vivíssima aqui, minha alma gêmea dentro de mim, mas com o desencarne dela, eu mergulhei. Eu falei, não, agora eu vou entender primeiro as questões do corpo, da linguagem do corpo, e se isso é um padrão, eu não quero adoecer, se eu adoecer amanhã porque tem alguma coisa que eu não tô vendo, então eu quero ver, eu quero enxergar tudo. Eu sei que vai ser difícil esse processo terapêutico, mas eu me joguei assim nesse sentir, porque eu via que muita coisa eu tinha compreensão. Eu tinha compreensão, mas eu não conseguia agir. A compreensão, por exemplo, é legal você pedir ajuda. É importante, nós somos mamíferos, gente. Então, o mamífero precisa de alguém ali, né? Nós somos seres relacionais. Então, eu tinha essa compreensão, mas o meu corpo, ele não conseguia agir. As pessoas me davam presente, eu ficava assim, por favor, você tem certeza que você está me dando presente? Muito obrigada, mas não precisava, você tem certeza mesmo? Olha só. Não, mas você tem certeza? Hoje não, hoje eu falo, gente, pode me dar presente, pode me dar tudo, porque eu sou merecedora. Mas eu fico, meu aniversário, eu me dê presente, o universo traga-me mais, porque eu mereço. Não precisa esperar nem o aniversário, pode ser agora mesmo. Dia 19 de julho. 19 de julho. 19 de julho, já deu a deixa. Eu quero te agradecer, Paulo, porque assim, eu tenho certeza que muita gente deve estar se identificando com o que você está falando. Porque tem um problema dentro da nossa área, que às vezes o terapeuta tem medo de expor suas fraquezas, suas fragilidades. Como se ele tivesse totalmente resolvido, quando já fosse iluminado, já estivesse no sétimo céu. E é tão legal quando a gente vê um terapeuta mostrando a sua humanidade, porque nós somos humanos, sim. Nós choramos, nós rimos, nós damos da cara. Se deixar, nós damos 2 vezes da cara, inclusive. Mas a gente consegue. Não é que a gente não cai. A gente cai no buraco, mas só que a gente levanta mais rápido, porque entendeu onde está o buraco e como que eu caí no buraco. Mas o buraco está lá, esse move meio pode cair. Então, primeiro, muito obrigado, minha querida, por estar se expondo também, porque é isso que faz a diferença no nosso meio, viu? Eu falo muito, sabe, Kleber? A gente precisa ser. A vulnerabilidade, ela é difícil. Mas quando a gente se permite a vulnerabilidade, é um lugar tão lindo. Falei que às vezes, assim, você fica em atrito com as pessoas, porque fica todo mundo sendo forte, fingindo que tá tudo bem. Mas já viu quando você se permite se colocar na frente de alguém que é vulnerável, de forma vulnerável, a pessoa fica assim, ó. Ela reage de uma outra forma que ela fala, nossa, você não tem nem briga, assim, é uma outra esfera. Então eu falo que a gente precisa hoje de um lugar para se sentir vulnerável e para ter segurança para isso. Só que você pode falar, eu sou um profissional que eu te dou segurança eticamente, tudo, eu tô aqui para te ouvir, mas se você também não se coloca como um ser humano, como uma alma humana que está se tocando outra alma humana, tal como interagente, e você também não se permite ser vulnerável, você não tem, que é uma chave que eu tenho descoberto nos meus atendimentos, o vínculo como uma ferramenta do processo terapêutico. Porque quando você vincula,
você tem essa segurança. Eu falo, eu sou a terapeuta que chora, porque é impossível. Não, assim, né? Assim, é terrível que você fala terapeuta que chora, né? Que eu escutei isso, vai lá no terapeuta que chora, uma vez, você dá uma piadinha Aqui. Funciona, né? Tudo funciona, graças a Deus. Inclusive as glândulas das lágrimas. Eu tô com uma Não dou pessoa, conta, tem muitas situações. por exemplo, eu tô atendendo uma pessoa que acabou de perder a mãe, que tá Sim, fragilizada, tá sentindo isso. Eu já estive nesse lugar. Eu sim. sei o quanto dói, eu sei o que se move em mim. E naquele momento é impossível eu não sentir saudade da minha mãe e eu não ressoar e sentir o que aquela pessoa, um pouquinho do que ela está sentindo. Lógico que não é a mesma coisa, são experiências diferentes. Mas aí eu vou ficar assim, não sei. Não, falo, pega um lencinho para você e dá um para mim. Porque eu consigo imaginar o que você está sentindo. E o quanto é difícil esse lugar. Então, eu me coloco de forma muito humana, muito vulnerável nos meus atendimentos, até mesmo porque eu tenho essa questão, essa palavra que eu trouxe, o vínculo como uma ferramenta terapêutica. O vínculo, para mim, ele é incrível, é mágico. Eu falo que tem coisas que é só você permitindo nessa esfera do sentir, do transbordar, e que eu falo que são mágicas que vão acontecendo. Parece que tem até fadinhas na hora, só fazendo assim, plim, plim. É que eu falo aqui a gente fala assim, que é o rapport, que não existe concorrência entre nós. Porque ou há identificação ou não há. Então, você pode ser uma excelente profissional na sua área, eu posso ser um excelente profissional na mesma área, mas o que vai fazer ela vincular com um ou com o outro é exatamente essa reverberação da história. Então, não tem concorrência. Essa ressonância. E eu sei também que vão ter pessoas que vão vir para mim e eu vou falar, você precisa de alguém mais assim, e eu não sou. Eu não vou conseguir. Então, assim, lógico que eu vou pegar um óleo essencial, assim, até cheirar, inalar junto para ajudar naquela daquela energia. Só para a gente entender, o seu atendimento também é online ou é só presencial? Não, eu também faço atendimentos online. A única diferença é que quando eu faço atendimento online, aqui no presencial, eu tenho a oportunidade de oferecer um aroma stick com óleo essencial para a pessoa, como complemento dessa jornada, né, desse processo terapêutico. E no online, não. Aí eu até indico, aí a pessoa, se ela quiser, ela faz a aquisição, né, mas sim, eu faço atendimentos online, né, que dá para a gente sentir essa energia também, assim, no online, né? A gente fica com vontade de fazer assim, ó, de entrar e sair do outro lado, não dá, mas é gostoso. Mas como você trabalha o yoga de maneira online? Então, o yoga online, eu estou agora com uma turma na quarta-feira, 2h30 horário Mato Grosso do Sul, que vai ser 3h30 São Paulo, né, Brasília. Só que o que acontece é que o online eu tinha dado uma pausa, eu estou retornando ele agora, porque agora eu estou começando a sentir como é o método MAS no online, né? Porque no presencial acaba que você tem mais recursos de movimento, às vezes de um apoio, de um acolhimento, de uma escuta. Sim. Então, no Yoga MAS, na metodologia online, eu estou começando agora, e assim, a metodologia é o Yoga MAS, para vocês entenderem um pouquinho mais como que esse método MAS entra dentro do yoga, que virou Yoga MAS, movimentos, aromas e sentir. Todo mês, no início de toda a aula, a gente vai experienciar o mesmo óleo essencial naquele mês. Então, cada mês a gente vai trabalhar um tema. A gente vai trabalhar a liberação de raiva. Então, a gente vai usar óleos que vão ajudar nessa liberação de raiva, mas trazendo também um óleo coadjuvante para dar aquele acolhimento nesse processo. E vamos trabalhar, não as asanas, posturas tradicionais do yoga, necessariamente, mas exercícios também de liberação da experiência somática, né? Para essa liberação da raiva, para esses movimentos. Agora, nesse mês, nós iniciamos uma jornada dos chakras, para compreender esses pontos energéticos, como eles estão relacionados com os nossos padrões no nosso dia a dia, né? Então, assim, aí aqui, presencialmente, antes da aula, os alunos eles vão ter contato com esse óleo essencial, eles vão ter contato com essas pedras no relaxamento, poder colocar as pedras do chakra no chakra correspondente, e todo mês ainda tem um drive com material complementar para entender um pouquinho mais do que estamos falando. De abril, já sabe qual que é o tema? Abril, nós vamos trabalhar o primeiro chakra, o chakra base. Base. Até eu estou começando agora no canal no YouTube, que é a Conexão Surya também, essas aulas dos chakras, que até um conteúdo que eu já tinha gravado de um outro projeto, elas estão sendo liberadas. Esse material eu vou liberar. Essas aulas
YouTube. E quem quiser assistir, já tem uma aula que eu dou um geralzão. A ideia, assim, não é tornar ninguém profissional especialista em chakra, mas pessoas que não conhecem esse universo, entender que nós somos seres vibráteis, que temos, sim, uma questão energética, quer você acredite ou não, isso não está vinculado à religião, e a partir do momento que eu tenho essa consciência, conheço esses pontos e os aspectos, como eles se relacionam com a minha vida, no meu ambiente, no meu comportamento, como eu consigo equilibrar isso. Então, a ideia é trazer esse olhar assim mais geral, mas que também nos dá ferramenta aí para compreender, para virar algumas chavinhas, assim. Como que você faz o uso do óleo essencial nessa aula? Apenas a parte de respiração ou você passa? Como que funciona? A gente faz de inalação. A gente sempre vai pegar uma ativa e fazer a inalação daquele óleo, né? E sempre, os meus alunos passam por um formulário, porque é importante saber se eles tomam algum tipo de medicação, se tem pressão arterial alta, porque os óleos, tem alguns óleos, muitas pessoas não sabem, não é porque é natural, que não tem contraindicação, alguns óleos eles vão interagir com medicamentos, eles vão ter restrição, então também sempre tem uma anamnese antes, onde é importante para eu compreender e saber que aquele óleo naquela aula que eu estou usando é seguro para todo mundo. E se eu tenho algum aluno que tem alguma particularidade, naquele dia eu modifico o óleo dele. Agora, pode ser que na dos chakras, porque esse primeiro mês a gente está trazendo os conceitos, uma visualização desses pontos. A partir do mês que vem, a gente vai começar cada mês, até o final do ano, trabalhar com um chakra, e aí eu vou trazer até mais posturas clássicas do yoga, que é uma coisa que eu não faço muito nas minhas aulas, mas isso já vai vir para a gente entender como que aquela postura me dá aquela percepção, trabalha aquela região do chakra. E aí pode ser que nesse caso, no final das aulas, é uma coisa que eu intuo já, que quando que eles estão adquirindo as pedrinhas, os kits, que no final do relaxamento a gente vai fazer uma imposição de mãos e tipo um auto-reiki na região onde estiver aquela pedrinha, aquele chakra. O chakra. No caso, você vai usar mantras, mudras também ou não? Sim, a aula está previsto. Os mantras, os mudras. Gente, que máximo! Está previsto sim. Você vai oferecer isso tudo gratuitamente? Não, o conteúdo, as aulas eu estou colocando, né, a aula teórica, os mantras, eles vão estar lá, os mantras na aula, eu vou especificar qual a pedra, alimentos que come, que tipo de atividade, padrão positivo, padrão negativo, o óleo essencial, o mantra, já falei, né? E aí os mudras eu vou ver se eu consigo gravar, mostrar, ensinar, e tem sempre uma meditação que acompanha cada um. Estou torcendo para eu ter tempo aí nessa vida para fazer isso. Mas aí a ideia é disponibilizar mesmo no YouTube, porque eu falei, isso aí é um conteúdo que já está pronto para os meus alunos. E no presencial, querendo ou não, você tem um espaço físico que é limitado, então, assim, é legal você expandir. E aí a partir desse mês, agora eu decidi que esses conteúdos do Yoga Mas, que acontecem aqui no presencial, eles vão ser disponibilizados também. Tanto é que eu estou até vendo uma forma, porque o óleo essencial que a gente está usando esse mês, por exemplo, ele está no nosso Drive, porque ele está em PDF. Então, gratidão. Qual que você está utilizando? Esse é o canal dela no YouTube, olha que legal aparecendo aí na tela. Ah, legal. É um bebezinho ainda. Mas que lindo! Já fica o convite. Eu acabei de começar a seguir você, eu não estava seguindo, que vergonha. Que vergonha. Acontece. Isso é uma vergonha. Acontece. Mas já fica o convite ali, ó. A disponibilizar esse material. Por exemplo, a aula dos óleos essenciais, esse canal eu criei e eu estou pensando em fazer umas playlists, umas séries, né? Então, assim, tem uma que chama Surya Essencial, que é justamente para trazer essa questão da aromaterapia. Aí a ideia é eu ensinar as pessoas o que são os óleos essenciais, quais são as formas seguras da gente utilizar, porque eu fiz até um vídeo sobre isso, que ele veio de um grito. Como eu falei, gente, eu vejo tanta coisa errada, que eu preciso, ao invés de socar as pessoas que eu estou vendo fazendo as coisas erradas, tomando óleo essencial, dando óleo essencial para criança, que é proibido para criança, aí eu escrevi um guia. E a minha ideia agora é pegar esse guia, né? Ele até está numa plataforma para venda, mas a ideia é eu transformar todo esse conteúdo também em aulas e colocar no canal, nessa playlist que vai subir para o ar aí, que é o Surya Essencial. E aí provavelmente vai vir também nesse lugar os óleos que a gente está trabalhando aqui no Yoga Mas. Qual que é a tua escola de aromaterapia? Eu formei pela Harmonia com a Dayana Petri,
Mas aí também passei pela Laszlo, mas você está falando de escola ou formação, né? A escola eu sigo a aromaterapia francesa. Aromaterapia Francesa, tá. inglesa. A francesa não, a francesa tem gestão de óleos. A francesa. É a francesa que você seguiu? Não, gente, é o povo querendo puxar para o lado de lá. É a inglesa. A inglesa que não faz ingestão. Inglesa, tá. A francesa faz a ingestão dos óleos essenciais, mas na minha formação, nos meus estudos, eu entendo que quando a gente toma um óleo essencial, ele é metabolizado no fígado. Então, ali já mudou muita coisa. Né? É isso que eu perguntei, porque tem diferença. Que aí já é metabolizado no fígado. Gente, assim, esse é um assunto muito polêmico, por favor. Polêmica. E o que eu acho é o seguinte, vamos lá, eu vou responder de outra forma. Aroma é cheirar ou beber? Cheirar. Então, a terapia dos aromas. E como o meu foco, ele é o emocional, falou que a emoção você vai resolver pela inalação. No final aqui das nossas narinas, a gente tem aqui lá no nosso bulbo, conectado no nosso sistema límbico, no nosso cérebro, os sistemas olfativos, que vão receber essas moléculas. Óleo essencial, gente, vocês têm que entender, é natural, mas você olha para um vidrinho daquele, é componentes químicos. São moléculas químicas. Tem óleo essencial que vai ter até 200 componentes químicos. Um fármaco não vai ter 3 componentes químicos. Nossa, então, assim, você tem muitos estímulos. Alguns vão ter uma porcentagem maior, majoritária, de determinado componente químico, outros menores. Sim. Mas a gente tem que entender que quando a gente está inalando óleo essencial, a gente está recebendo muitos estímulos. Por isso que eu nem gosto muito de sinergia, de ficar misturando muito óleo. Então, mas você pega um óleo que tem 100 componentes químicos, o outro tem 50, você não vai nem saber qual que fez efeito. Então, assim, eu entendo que é igual quando a gente precisa de um fármaco. Quando você fala, tem que tomar antibiótica por 7 dias só, né? E aquela injeção de ataque, eu vejo a injeção de óleo essencial assim, que ela existe. Só fazer mais uma observação que me é importante, que muita gente confunde óleo essencial com essência. A essência ela é sintética, né? Aí a gente entra na aromacologia, que é o que o cheiro... eu senti esse cheiro de bolo, me lembrou o cheiro da minha avó. Ele traz mais sensações, mais pra linha da memória afetiva. Da memória afetiva. Agora, a aromaterapia, a gente são química, né? E nós somos químicas. Então, se você tem um óleo essencial aí que é ansiolítico, ele vai falar lá pro seu cérebro, dá uma reduzida aí nessa ansiedade e tal, vai receber e vou botar esse corpo aí, esse avatar para trabalhar. Então, assim, só para finalizar essa questão da ingestão, eu reconheço que ela existe, mas ela é um protocolo. Na França, os médicos têm isso na faculdade de medicina, né? E eles podem prescrever. E quando existe é pontual, nunca ultrapassa assim de 7 a 14 dias no máximo. E mesmo assim não é pingando uma gotinha de óleo e bebendo, porque óleo e água não se mistura. Então aquela água ela vai descer. Quando é feito encapsulado, você coloca um óleo vegetal. Até uma dica, quem quiser fazer isso em casa, depois vocês voltam aqui me conta, pega um copo descartável, um óleo essencial de lavanda, que é um óleo seguro, um óleo puro. Aí fala assim, mas só o óleo da marca X pode tomar, só o óleo é puro. Gente, se é óleo essencial, a gente está falando de botânica, de natureza. Você extrai aquele óleo essencial. Então, ele tem que ser igual, não tem que ter mais nada. O que tem que ter ali dentro é o óleo essencial. Então, todos têm que ser iguais. E aí, a única coisa que tem que ter no rótulo é o nome científico. É o nome científico daquela planta, país de origem, se possível, porque aí a gente sabe, igual a lavanda do Brasil. Eu tenho lavanda que foi extraído óleo essencial aqui do Brasil. Vão ser componentes químicos completamente diferentes e provavelmente vai ser uma para gestante, que é diferente da lavanda verdadeira, que é a da Europa, né? A lavanda francesa. Então, assim, quem quiser, pega um copo descartável sem nada, pinga umas 2 gotinhas do óleo de lavanda nesse copo descartável. Entre 30 a 1 hora, vocês me falam. Porque vocês vão fazer assim, no fundo do copo, vocês vão tirar ele com a mão. Eu falo no guardanapo. Também. Você conhece? Que também não pode ficar nada. Eu não ouvi. No guardanapo você pinga também uma gotinha e depois de um tempo você olha, não tem que ficar nada. Não fica resíduo. Sim. Não é misturado nada, né? Opa, eu sei que o tempo já está acabando. Boa.
Agora, a gente tem só mais 5 horas. Já encerrei meu Eu- expediente na segunda. Meu último compromisso do dia é esse. Então, Ai, que gostoso! aquela que acorda amanhã, terça-feira, 4h30 da manhã, mas eu ainda estou dentro da minha janela de sono. Verdade. Vou um pouco mais aqui, se vocês quiserem. Ele levanta 4h30. Ela acorda 4h30 da manhã, ela vai nadar. Aliás, ela está correndo agora, se preparando para a maratona. Nossa, isso aí, corre pra mim. 10 quilômetros, não é uma maratona, né? Não é uma maratona, são 10 quilômetros. Verdade. Mas o que você ia perguntar? Vai lá, vamos lá. Outro dia na live dos membros, você comentou um assunto muito interessante. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui também, que é a questão da respiração. Você falou agora há pouco, né, dessa coisa do respirar, o quanto isso é bom. E outro dia você falou que uma respiração consciente de 90 segundos, eu até brinquei, eu falei 90 minutos. Você contou 90 horas. 90 horas. Não, falei 90 minutos. Você falou que o curso de conservação era 7 meses. 9 meses. 7 meses. A gente tem conseguido. Daqui a pouco eu estou falando de 9 anos. Ele tem problema com o tempo, ele não é daqui. Isso é TDAH. TDAH tem uma visão do tempo é completamente diferente. Uma loucura isso, gente. 3 multidimensionais, vou te contar. É uma coisa. Eu estou pensando aqui, eu estou pensando em várias outras dimensões e no final das contas, junto, eu sou aquele. Respira. Respira. Respirar. Controle de corpos multidimensionais num só. Então, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso, sobre respiração, quanto ela pode ajudar. Antes de falar sobre o quanto a respiração pode nos ajudar, o quanto ela é importante, a gente não observa, a gente não dá atenção para ela. A vida começa numa inspiração e termina numa exalação. Olha que forte isso, né? Porque o bebê ele está respirando pelo cordão umbilical, ele está recebendo oxigênio, mas o bebê quando ele nasce, ele sai, né? Ele... Pulmão, primeira vez. Aquela inspiração, ele tem contato com ela e fala: nossa, existe um mecanismo de respirar na vida, né? E como que e a gente não se relaciona com esse algo tão importante. E quando a gente também vai passar para o nosso processo de desencarne, né? Chegou a hora de desprender no nosso avatar atual, a gente não volta, não tem mais. É a exalação. Então a vida ela começa numa inspiração e ela termina numa exalação. E eu acho que isso já é uma lição, porque eu tenho a vida e eu findo a vida. E nesse fio condutor da vida? Essa respiração está ali o tempo todo. Ó. Quando a pessoa está ansiosa, quando você está nossa, a pessoa não está nem respirando. Ela está pensando na vida, né? Se for ver, a respiração ela muda. Então a respiração ela é algo muito importante. A gente consegue, né, numa respiração consciente de 90 segundos, mudar o estado da nossa mente, mudar um padrão. E entender que a inspiração, eu até falo a própria palavra, inspira ação. Né? Como nós estamos inspirando as ações da nossa vida, o que eu estou trazendo para dentro, né? E até falando agora correndo, a respiração no corredor ela é mais ofegante. E por quê? Porque você está ali num estado de ação, né? E quando a gente está dormindo, a nossa respiração é mais tranquila, porque a gente está num estado de inação. Então, a gente até começar a entender essas relações do nosso corpo, do nosso comportamento, da energia. Sentimento é energia. Respiração é energia. Então, quando eu entendo que às vezes eu estou num sentimento de uma energia mais eufórica, mas eu preciso o quê? Exalar. Porque a exalação, tirar, soltar. Né? E quando a gente começa a entender isso e trazer a nossa respiração de uma forma consciente, porque eu falo, o nosso sangue nesse instante está circulando, quer a gente queira ou não. O nosso coração batendo, quer a gente queira ou não. Estamos respirando, quer a gente queira ou não. Só que a diferença desses 3 exemplos que eu dei, se eu falar para vocês assim, meninos, faz agora o sangue de vocês parar de circular. Vocês não vão conseguir. Se eu falar, controle as batidas do coração de vocês agora, vocês não vão conseguir. E se eu falar, controle a sua respiração, fica sem respirar. Respira rápido. Né? Então, e a grande chave que eu falo que quando a gente entende esse mecanismo da respiração, a chave está também na exalação. Que eu falo que a gente está mais trazendo, inspirando, do que soltando, do que desapegando.
Aí a gente fica tenso, preso, né? Processo de dor, eu fui doula. E quando a mulher está na contração, a tendência dela, a nossa tendência na dor, se você bateu assim, ai, a gente contrai esse corpo, a gente segura a respiração. Agora, se você bate uma coisa, você vai assim, tá doendo, mas eu permito soltar. Que eu falo que às vezes a gente inspira aqui uma quantidade de ar, ó, eu solto um pouco e já estou inspirando. Não, então a respiração consciente é justamente isso também, entender preferencialmente que a sua exalação ela tem o dobro que a sua inspiração, porque depois que a gente solta o ar, a gente ainda vê que ainda tem um pouquinho mais para sair. Então, quando a gente traz essa respiração consciente como um mecanismo do estar em vida e despedir da vida e se relaciona de uma forma linda e consciente nesse fio condutor da vida, é incrível. Né? Quando uma pessoa está com ansiedade, a gente erroneamente fala, respira. A pessoa está lá. Se ela vai respirar, o que ela vai fazer? Ela vai ficar mais ansiosa ainda, porque ela está ativando a inspiração. A inspiração é uma energia mais de ação. Então, é solta. Solta. Segura essa pessoa, toca, fala, eu tô aqui com você, você está seguro. Vamos todo mundo aí, quem está ao vivo com a gente. Quem vai assistir essa gravação. Só de a gente mudar, senta um pouquinho com a postura, com a coluna ereta, né? E eu gosto tanto também do sentir os pés nesse contato com o solo, né? Feche seus olhos e pensa, né? A primeira inspiração da sua vida, lá no dia que você nasceu, no seu processo de seu nascer, né? E o quanto você tem compreendido, honrado essa inspiração e mais que isso, os momentos de soltura, de exalação na sua vida. Então, nesse momento, só se preocupe em observar o seu corpo, inspirar. Na inspiração, traga as inspirações que lhe são necessárias na sua vida, dos seus sonhos, daquilo que você deseja. E na exalação, permita soltar a velha energia, desapegar daquilo que lhe é necessário, daquilo que você sabe que precisa desapegar. E nessa inspiração, traga também aquela coragem para as decisões, para as atitudes que você precisa. E exala, inspira, exala. E se vocês quiserem também, convido vocês a colocar a palma das mãos sobrepostas na região do coração. Como que é respirar de forma consciente e sentir também a vida latente dentro de você através dos seus batimentos cardíacos. E no meio de tudo isso, como é sorrir para você? Gratidão à sua vida e entender que todos temos problemas, todos temos desafios. A vida às vezes vai se apresentar sempre de forma dual, positivo, negativo, alegria, tristeza, medo, coragem, mas por detrás de tudo isso tem um ser grandioso, grandiosa que é você. Você faz parte do todo, se o todo é incrível, não tem como você não ser. Então retoma seu poder pessoal, acredita nisso, sinta, mais que acreditar, sinta isso se mover dentro do seu continente interno. Se coloca de coração aberto para a vida e todos os dias o universo surpreenda-me de forma incrível, traga-me mais, porque eu mereço. E aos pouquinhos a gente vai abrindo os nossos olhos. E agora eu convido vocês a darem o melhor abraço do mundo, que é o nosso próprio abraço. Então abrem os braços e se abraça. Sinta o seu carinho, o seu aconchego. Primeiro você sempre. Como que é a gente estar aqui nesse lugar, né, de autoacolhimento, de abraço? É maravilhoso abraçar o outro, ser abraçado pelo outro, mas se a gente não tiver antes de qualquer coisa isso aqui, ó, esse nos percebermos a nossa respiração, a nossa vida, olhar para dentro e observar a respiração, né, trazer a respiração nesse sentido. Quando eu estou num momento mais desafiador no trabalho, eu paro e observo como que a minha respiração se move nesse instante. O que se move no meu continente interno? E eu me permito sentir isso, porque a gente precisa sentir. Me permito sentir o medo, mas eu não posso esquecer que a coragem existe. Os dois só existem porque um e o outro existem.
né? E a partir do momento que eu me permito sentir aquele medo para ele ir, para ele ser percebido, mas com essa consciência, eu aciono a minha coragem. Eu falo, olha, mas ela está aqui também. E aí eu me recomponho. E aí eu vou para a vida com consciência. E a partir de uma percepção minha. Isso é do sentir, do meu sentir. Porque às vezes eu vou compreender, a coragem existe, tá? Mas como que eu saio do medo, como eu vou para a coragem? Essa questão... Então, assim, gente, experimentem. Quando se trata da gente, não tem certo ou errado. Né? Então, assim, permita-se experienciar, permita-se escutar aquilo que às vezes é difícil, as coisas como se movem. E esse corpo, onde esse corpo tensiona, o que acontece? E quando a gente vai vendo isso, a gente mesmo vai percebendo que, nossa, às vezes você fala, nossa, eu tive bruxismo a noite inteira, eu dormi, aqui tá doendo. Tá, mas ok. Então, o que eu posso fazer? Como que eu posso, de forma gentil, entender? Às vezes você não vai ser um profissional, você não vai entender que tem uma relação, às vezes, de uma raiva contida aqui, mas para o seu corpo, me ajuda a entender. Como que eu consigo entender o que ressoa, o que se move aqui, que faz isso tensionar. E se a gente, nessa escuta, quando eu faço isso tensionar, minha mão já quer fazer isso. Isso aqui tensiona, isso aqui é um gesto de... Vai te matar um. Aí você fala, nossa, isso é errado. Você vê que às vezes o nosso próprio corpo, eu não sei que isso é raiva, mas você faz assim, que já me dá uma vontade aqui, que já contrai aqui, nossa. Um sentimento de tensão, uma tensão, existe uma energia. De energia retida. Isso, se você parar para se ouvir, ninguém vai precisar dizer isso. Uma coisa que acontece quando alguém está lá na frente do computador, no escritório, trabalhando, nossa, eu não estou rendendo mais nada, deixa eu sair, deixa eu dar uma volta para esparecer. Por quê? Porque esse corpo precisa de movimento. As nossas pessoas, meus pensamentos não param. Isso aqui é uma maneira de conter os nossos pensamentos. A gente faz isso de forma instintiva. Mas imagina quando eu, de forma instintiva, de forma consciente, eu percebo em mim algo que é instintivo e faço isso, ok. Eu contenho, tá tudo bem. Eu tô aqui para dar atenção para isso. Mas sem surtar, que quando eu dou uma atenção com consciência, eu compreendo e eu me permito sentir. E aí as coisas fluem de forma mágica, linda. Minha filha, não vejo você vindo para cá, fazendo dia terapêutico com a gente. A gente indo para aí, tenho certeza que vai ser muita contribuição. Porque une as duas coisas que a gente faz, a parte psíquica com a parte física, com a parte energética, vai ser muito bonito esse casamento. Então, já se sinta convidada a estar aqui presencialmente, aqui no dia terapêutico, ou na cachoeira, ou no sítio, ou onde estiver nas lagoas. Nós vamos fazer isso acontecer. Se você quer, já manda aí, eu quero. Já coloca aí, eu quero. Vamos aí, quantos eu quero para eu ir? Vamos botar uma meta aí. Isso. Quanto mais eu quero tiver, mais uma oportunidade. Uma porcentagem a mais de possibilidade. Acho que é sobre isso, né, gente? É olhar esse nosso todo aí. Sim, muito bom. Eu falo que às vezes tem pessoas que vão ter mais dificuldades que as outras no processo, mas se a gente for olhar do ponto de vista que somos todos parte da fonte criadora, nesse aspecto somos todos iguais. Exatamente. O que a gente precisa é justamente remover os véus da ignorância para enxergar isso. E eu não estou falando que é fácil remover esses véus da ignorância, é difícil. Eu vou remover... Nunca é fácil. Vamos, socorro. Mas quando a gente entende isso, liberta a dor, transforma a dor, ressignifica a dor. E tantos palavrinhas aí que a gente pode usar. Ai, que gostoso. Hoje foi uma sessão de terapia. Vivência. Gente, uma verdadeira aula, um carinho, um abraço. Eu não tenho nem adjetivos aqui para explicar, para nomear o que realmente aconteceu essa noite. Mas foi realmente liberta a dor. Né? Para mim foi, eu acredito, para o Kleber também, para vocês que estão aqui conosco. E infelizmente a gente vai... Mas vamos falar que essa semana, na verdade, está sendo toda diferente. Tá. Por quê? Porque quarta-feira agora a gente inicia finalmente a nossa jornada da prosperidade. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro, é tudo que nós falamos, é saúde, é relacionamento, em tantas outras áreas que precisamos prosperar, abundar.
Infinitas Então, possibilidades. você que quer começar essa jornada com a gente, vamos pôr aqui na descrição do vídeo aí o link para você se inscrever, mas quarta-feira, 8 horas, das 8 até as 9h30, 10 horas, estaremos iniciando, vai ser 2 meses trabalhando a prosperidade, não 9 meses, como eu falei, nem 7. Por quê? Aí o pessoal está perguntando, mas e a constelação acabou? Não. A constelação nós estamos agora no segundo nível, que vai ser feito com uma parte de estágio, prática, que não expor todo mundo, vai ser feito agora numa plataforma fechada, onde tudo vai continuar acontecendo e as pessoas continuam de maneira gratuita, aprendendo para se transformarem em consteladores familiares. Quinta-feira, para quem é membro, se você ainda não é, por que você ainda não é? Clique aí para se inscrever, para saber os planos de Éder, eu contarei todos quinta-feira, às 19 horas. Estou brincando, gente. Eu vou trazer para vocês algumas dicas da minha rotina, o que eu faço, como que a gente trabalha. Mentira, vou mostrar para ele também. Você vai filmar aprendendo, eu tô vendo Tenho cenas, eu já tenho, ele não sabe. Tenho cenas que traumatizariam muitos aqui. Mas é maneira de a gente criar mais pacientes também e fazer a roda girar. Primeiro que trabalhar com ele já me traumatiza. Eu já estou precisando de terapia, porque eu não. Aguardem. Cenas picantes, inclusive. Minha querida, muito obrigado de novo. Obrigado pela tua paciência, pelo teu espaço, pela tua sabedoria, colocada aqui de uma maneira que não impede você de casar, pelo contrário. Eu acho que isso atrai muito mais gente, porque mostra que você é maior sabedoria. Eu acho a gente se olhar e se aceitar do jeito que a gente é, nas nossas limitações, nas nossas potências, e tá tudo certo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço vocês. Agora eu vou ter que levar essa piadinha. Eu fui brincar lá no Membros, né? Pam, 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 pam. Agora eu vou ter que conviver com essa, né? A partir de agora vão vir muitos áudios assim. Mas eu que agradeço. Você que não se inscreveu, já se inscreva, hein? Se inscreva aí no canal. Esse trabalho de vocês é lindo. Gratidão pelo privilégio de estar aqui. E com certeza eu sinto que apenas começamos, vamos sim fazer esse intercâmbio. Acho que quando a gente soma, né? Acho não, eu sinto, tenho certeza que a gente pode muito mais. Né? Então é isso, o meu coração, o coração de cada um de vocês dois, de todas as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente e de você que vai assistir essa gravação. Gratidão. Com vocês, Surya Ananda. Porque é sol feliz? Sol de felicidade, um sol de felicidade. Sol de felicidade. Sol de Mas felicidade. se for observar esses dias, o sol está nos buracos coronal, umas explosões. Pois é, né? Aqui mesmo em Prudente anda numa alegria só esse sol, viu? Beijo, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tudo de bom, boa noite, bom descanso. Que a Paula tem que acordar daqui a pouco. Misericórdia, socorro. Tchau.